Olá, turma! A aula de hoje nós vamos falar sobre limites. E esse estudo, ele passa por três fases. A primeira fase significa compreender o significado nesse estudo, nessa análise de limites. Quer dizer, nós vamos ter um limite para analisar, nós vamos obter um resultado, mas e aí? O que isso significa? Qual é a relação desse resultado, do resultado obtido, com uma aplicação? A segunda fase diz respeito a compreender a simbologia, entender o jargão utilizado nessa teoria. Assim como outros conteúdos da matemática, temos uma linguagem específica para entender essa teoria aí. Quer dizer, quando aparece o símbolo lim de f de x igual a 2, quando x flechinha 5, quer dizer, como é que eu leio isso? Qual é o significado matemático para toda essa simbologia aí? E a terceira fase significa o cálculo do limite propriamente dito. Então não adianta de nada nós calcularmos diversos limites, sabemos calcular tudo sobre limites, mas nós não temos nem noção do que aquele resultado significa. Então cada fase é muito importante, a começar pela compreensão desse significado aí. Bom, vamos lá. Então para começar com a primeira fase, vamos compreender o significado na análise de limites. Para isso, vamos relembrar que uma expressão algébrica ela representa um número, como nós temos aí diversos exemplos. 1 menos x ao quadrado, 5 dividido por x menos 1, 0,2 elevado a x, seno de x dividido por x. A função, ela conecta esse número ao resultado total, chamado de y. Então eu tenho y igual a 1 menos x quadrado. Então nós temos uma conexão entre o x, o valor do x, com o resultado total dessa expressão. Assim para os demais exemplos. Na teoria de limites, nós vamos analisar o comportamento do valor do y conforme o comportamento do valor do x. Então, para começar a entender limites, você tem que entender que função conecta um valor de x, um valor de entrada, com o valor de y, o valor da saída, o valor do resultado total dessa expressão. Então, no caso, nós temos o limite quando x vai para 1, quando x tende a 1 de 1 menos x quadrado. Então nós temos que passar para a segunda fase para entender o jargão, né? Toda essa simbologia, qual é o significado. Mas antes de chegar lá, vamos ainda resgatar um pouco dessa ideia do comportamento, quer dizer, o significado do limite. Então nós estamos interessados em entender o comportamento desse resultado total. Quando a gente diz o limite de 1 menos x quadrado, o limite de 5 dividido por x menos 1, o limite de 0,2 elevado a x e etc., nós estamos interessados em entender, compreender o que acontece com aquele número ali, com aquela expressão algébrica, no momento em que o valor da variável x está cada vez mais próximo do número que está assinalado ali. Então, por exemplo, vamos pegar o caso 2, o segundo exemplo. O x ele tem uma flechinha a 1, ele está indo, o x está se aproximando do número 1. E aí nós estamos querendo compreender, nessa situação, quando o x se aproxima do número 1, o que acontece com o resultado total de 5 dividido por x menos 1. E aí, isso gera um monte de implicações, isso tem como consequência uma série de propriedades, tem casos especiais, tem casos indeterminados, vai acontecer uma porção de coisas aqui nessa análise. E essa daí já é uma segunda etapa, né? Na verdade, uma terceira etapa nessa análise de limites. A gente vai analisar esses 4 limites aí. Vamos pegar como exemplo para a aula de hoje, limite quando x vai para 1 de 1 menos x quadrado, etc. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o jargão, vamos entender essa simbologia, vamos fazer o cálculo, mas esse cálculo ainda não é um cálculo muito algébrico. É um cálculo mais em uma análise de comportamento. Vamos lá. E aí esse primeiro exemplo ele é bem importante, porque ele já retrata uma gama enorme de casos. São os casos das funções contínuas. Por quê? Porque y igual a 1 menos x ao quadrado, nós já sabemos que essa função ela representa uma parábola voltada para baixo, passando aqui pelo ponto 1, as raízes são mais e menos 1, então tem mais ou menos esse jeitão aqui. Mas é uma função contínua, é isso que a gente tem que resgatar de fato. Essa essência é que é uma função contínua. Então, como eu já antecipei, o limite está interessado num comportamento dessa função.
Se nós temos o gráfico, é muito simples, essa análise é muito simples, é só olhar o gráfico e entender o comportamento em determinada situação. Esse x aqui tende a 1 significa o x indo para o número 1. O número 1 está aqui. O que acontece quando o x tende a 1? O x é um número genérico que está em cima do eixo x. Né? Então ele tá indo para o número 1. Só que esse indo para o número 1 significa que é infinitamente próximo do número 1. Então nós vamos ter que pegar um zoom, vamos ter que ampliar isso aqui, microscopicamente falando. Por isso que muitas vezes essa análise é tratada como uma análise microscópica. Né? É uma análise de infinitesimais. Esses são alguns termos que a gente vai ter que acostumar, vai ter que se acostumar. Então, o x está indo para o número 1, ele está muito, muito próximo do número 1. Quer dizer que eu estou selecionando um valor muito próximo, muito perto desse número 1. E aí a gente já entende, nesse primeiro momento a gente já entende uma coisa muito importante, que nós temos duas laterais para se aproximar do número 1. Uma à esquerda e uma à direita. Quer dizer, o x pode se aproximar do número 1 pela esquerda e o x pode se aproximar do número 1 pela direita. Esses casos são tratados na literatura como limites laterais. Então nós temos que compreender os limites laterais. Mas nós não estamos interessados no valor do x. A gente já sabe, o x se aproxima do número 1. O nosso interesse é entender qual é o valor do y para esses casos. Quer dizer, qual é o comportamento do y quando o x se aproxima do número 1. E por ser uma função contínua, quando o x é igual a 1, o y vale 0. Então, quer dizer, esse ponto é o ponto x igual a 1 e y igual a 0. Só que a teoria de limites ela não está interessada quando o x é o número 1 propriamente dito. Ela está interessada nessa aproximação. Quando o x está muito próximo do número 1. O y ele vai estar muito próximo de qual valor? Então, por isso que quando o x se aproxima do número 1, o y vai se aproximar do número 0, porque é uma função contínua, isso sempre acontece. Então, à medida que o x se aproxima do número 1 pela esquerda, então, olha só, para esse x aqui, o y está aqui, está nesse valor. Então, olha só a conexão. Quando o x está aqui, o y ele vai estar onde? Vai estar aqui. Então, o x passou desse valor para esse, o y passou desse valor para esse. À medida que o x avança ainda mais e vai até o número 1, o y se aproxima desse valor, ele vai para esse valor aqui, ó. Então ele vai para 0. Pela direita acontece a mesma coisa. Quando o x está aqui, a função está lá embaixo. Quer dizer, o y está aqui assim. Quando o x vai caminhando aí para a esquerda, vai se aproximando do número 1, né, a função vai subindo, quer dizer, está voltando, na verdade, então ela está subindo e o y está acompanhando. Né? Então, cada ponto na função tem um y aqui correspondente, e esse valor do y está se aproximando de qual valor? Está se aproximando do 0 também. Então, a gente diz que esse limite aqui, ele vale 0. Então, ele é igual a 0. Por se tratar de uma função contínua, nós podemos pensar no x como se fosse o número 1. Então a gente coloca que se o x for igual a 1, quanto vale esse valor aqui? Quanto vale essa quantidade? O 1 menos 1 ao quadrado vai dar 1 menos 1, que dá 0. Então acaba coincidindo com o número 0. Isso não é regra, isso só vale quando a função é contínua. Por causa desse comportamento aqui que é muito natural, é muito fácil, muito comum. Outra observação bastante importante nesse momento é que a gente diz que o limite dessa quantidade aqui, quer dizer, o limite dessa função aqui, f de x, é igual a 0. É o limite que é igual a 0 e não a função que é igual a 0. Isso aí é um conflito muito, muito importante que você se esclareça e resolva, tá? Então, o limite é igual a 0. A função, ela não é igual a 0. Isso quer dizer que a função se aproxima do número 0. Tá? Então, novamente, vou reforçar porque é muito importante. Faz parte dessa primeira fase, compreender esse significado. Então, novamente, quando a gente diz, vou até escrever outro exemplo aqui, o limite, quando x vai para 5 da função f de x é igual a 3. Qual o significado disso? Significa que a função vale 3? Não.
é o limite dela que vale 3. Significa que a função ela está se aproximando do 3, mas ela se aproxima tanto que fica praticamente indistinguível. Ela não é igual a 3, mas ela acaba se confundindo com o número 3 por estar tão próximo do número 3. Assim como o significado dessa parte aqui, ó, do símbolo de limite, o que significa? Que o x é igual a 5? Não, na verdade, significa que o x ele é diferente de 5. Isso é outra coisa muito importante. O x tende a 5. O x se aproxima do número 5 indefinidamente. O x se aproxima do número 5 de forma microscópica. É uma análise microscópica. Então o x não é 5, mas ele acaba se confundindo com o número 5 de tão próximo que ele está. Vamos analisar o segundo exemplo, que essas questões vão sendo digeridas com mais calma e compreendidas da maneira correta. Então, esse segundo exemplo é o limite quando o x tende a 1 dessa função aqui. Então, genericamente, nós sempre temos a mesma coisa, o mesmo símbolo. É o limite da função f de x quando o x se aproxima de algum valor. Então, esse é o símbolo genérico representando toda a teoria de limites. Olha só. Né? Ele está interessado para qual valor a função está se aproximando no momento em que o x está se aproximando do número a. Então, traduzindo para o nosso exemplo, ele quer saber o comportamento de 5 dividido por x menos 1, para onde que esse número aqui está indo, quando o x se aproxima mais e mais do número 1. Então nós temos que entender esse comportamento. O que vai acontecer com o número 5 dividido por x menos 1, no momento em que o x se aproxima do número 1? O que a gente costuma fazer é tomar valores para x para entender algum caso, pelo menos. A gente não vai tirar resultados da cartola, como se diz, né? Nós vamos entender. Então, o x está se aproximando do número 1. Vamos pegar um exemplo numérico de um x que está próximo do número 1. Olha, por exemplo, x, vamos fazer uma tabela aqui, igual a gente fez com funções. O x, por exemplo, igual a 0,01. É o número que está próximo do número 1? Não, não está, né? O número próximo do número 1 seria, então, 0,99, por exemplo. Aí sim, então vamos pegar 0,99. Para esse valor do x, quanto dá o valor total? O valor total geralmente é escrito como y. Né? Então, quanto vale o y nessa situação? Vai ficar 5 dividido por 0,99 menos 1. E aí fica negativo. Em primeiro lugar, a gente percebe que é negativo, dá menos 0,01. Quanto fica 5 dividido por 0,01? 500, né? Então, esse resultado aqui ele é negativo, fica mais dividido por menos dá menos, e o resultado é 500. Quer dizer, é um número bastante grande, 500, ao ponto que nós estamos estudando x próximo do número 1. Então, essa conexão, quando o x é 0,99, o y, o resultado, é menos 500. Ah, mas então será que esse limite é igual a 500? Não sabe, teria que fazer mais contas. Então, vamos pegar números para x mais próximos do 1. Então, mais próximos do 1 pode ser 0,99999. Como eu disse, a gente pega algumas situações numéricas para compreender o que está acontecendo. Mas o x, o que a gente sabe? Que o x ele não é 1. Quando o x se aproxima do número 1, o x ele é diferente do 1. Isso é importante, porque nós nem podemos tomar o x igual a 1 aqui para fazer conta. A gente tem que tomar x próximo do número 1. Até porque se a gente pegar o número 1, fica 5 dividido por 0. 5 dividido por 0 nem sequer existe. Então, realmente, nós nem podemos tomar o x igual a 1. Bom, vamos lá, vamos para a conta. O x igual a 0,9999, quanto é que dá o y? Quanto é que dá o resultado da função? 5 dividido por esse número todo aí, menos 1. Mais uma vez, observamos que vai dar um resultado negativo, vai ficar menos 0,00001. E aí esse resultado todo, ele é negativo e vai dar um número bastante grande. Vai dar 500 mil. Então, quando o x é 0,99999, o y vai dar 500 mil negativo. De 500 passou para 500 mil. Se antes nós estávamos levados a imaginar, a pensar que o limite, quanto é que é o valor desse limite? Será que ele vai dar 500? Não, agora a gente pegou um x um pouco mais próximo do número 1 e o resultado total já deu menos 500.
Ah, quer dizer que esse limite vale menos 500? Não. Nós temos que pegar mais e mais casos até que a gente entenda o que está acontecendo, para onde que esse y está indo. Lembra? Limite significa isso. É uma análise que se preocupa para onde o valor de y está indo. Está se aproximando. Quer dizer, o y está se aproximando de qual número? Nesse caso, ele não está se aproximando de número algum, ele está indo para infinito. Ele está se aproximando mais e mais de um número extremamente grande. Ah, mas tem o sinal negativo. Então ele não está indo para mais infinito, ele está indo para menos infinito. E aí a gente já começa a incluir o infinito na nossa análise, no nosso cotidiano matemático, até para entender melhor o que significa esse símbolo, né? Então esse símbolo ele significa um número indefinidamente grande. Não há como mensurar isso. Então quer dizer, quando o x se aproxima do número 1, esse número aqui, 5 sobre x menos 1, ele se aproxima do menos infinito. Como que a gente escreve isso? A gente escreve que o limite é igual a menos infinito. Tá? Então o limite é igual a menos infinito, não significa que esse número é igual a menos infinito. Significa que esse número ele está indo para menos infinito. Mas tem mais um detalhe aqui. Nós pegamos o valor de x como 0,99, 0,99.999. Quer dizer, o x realmente está se aproximando do número 1. É como se eu tivesse o número 1 aqui e eu estou me aproximando do x igual a 1, só que eu estou me aproximando por valores menores. Então, a rigor, essa situação nos informou que o limite de 5 dividido por x menos 1, quando o x se aproxima do 1, menos. X se aproxima do número 1 pela esquerda, por valores menores do que 1. Quanto é que deu esse limite? Deu menos infinito. Então, a rigor, esse foi o cálculo que a gente realizou. Ainda temos que realizar casos onde o x se aproxima do menos 1, mas por valores maiores. E aí a simbologia é essa, é o limite de 5 dividido por x menos 1, quando o x se aproxima do número 1 por valores maiores. X tende a 1 mais, x se aproxima do número 1 por valores maiores. Então esses sinais de mais e menos que aparecem aqui, eles não retratam nada adicional para você, eu tenho que fazer isso. Não, eles só têm um significado de ser um caso onde o x ele é menor do que o número 1, muito próximo, infinitamente próximo, 0,999999, por exemplo. E nesse outro caso é um x que se aproxima do número 1. O número 1 é o número central, é o número de foco da análise, só que é o número maior do que 1. E aí qual seria um caso numérico para a gente entender aqui? Vamos pegar o número 1 muito próximo, é 1,0001. Esse é o número muito próximo do número 1, mais. O número 1 mais significa que é um pouquinho maior do que o número 1. E esse caso também, ele não retrata uma realidade muito apropriada para x se aproximar do número 1. Não retrata uma realidade muito boa, por quê? Porque essa aqui é uma análise microscópica. Tem que ser um número muito, muito perto do número 1. Por exemplo, 1,00000. Aí você coloca aqui 1000 zeros e lá no final o número 1. Aí sim, esse número realmente está muito perto, muito próximo do número 1. Só que a gente não pega esse caso, porque nem a calculadora vai ajudar a gente a fazer conta com isso, né? Então a gente pega essa realidade que eu falei que não é tão boa assim, porque pelo menos a gente já entende a ideia, e é isso que a gente precisa fazer. E é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente vai pegar esse x aqui e vai calcular o valor do y para esse valor. Então quanto é que vai dar o y? Se a gente pegar mais uma linha da nossa tabela, vai ficar 5 dividido por esse valor aí, menos 1. Então agora nós vamos perceber que não vai dar negativo, vai dar positivo, vai dar mais 0,0001. E aí nesse caso o resultado vai dar 50 mil aqui, né? Então nós temos 5 dividido por 0,0001, resultado 50 mil. Quer dizer, no momento em que o x vale 1,0001, o resultado dessa função aqui, ele deu 50 mil. E se nós extremizarmos mais essa situação, pegarmos ao invés do 1,001, pegarmos um número mais próximo ainda, tentando chegar na escala microscópica, uma escala extremamente reduzida, um número colado ao número 1, que é indefinidamente próximo, quer dizer, a gente nem consegue mais diferenciar o que é o 1 desse número que eu escolhi. E se a gente fizer isso,
Quanto é que vai dar o valor de 5 dividido por x menos 1? Então, se você entender bem a ideia, já está bom, não precisa ficar fazendo diversos casos, é só entender a ideia. E aí nós temos que esse valor vai acabar se aproximando mais e mais de um número muito grande. Né? E a gente escreve isso como mais infinito. Então, se de um lado do 1 o resultado foi menos infinito, do outro lado do número 1 o resultado vai dar mais infinito. Então, quer dizer, os limites, eu não poderia afirmar isso aqui, que o limite, quando x tende a 1, dessa função vai dar menos infinito. Não é verdade. Vai dar menos infinito se eu me aproximar do número 1 pela esquerda, por valor menor. Então, e se eu for por um valor maior, a gente viu que vai dar mais infinito. Então, se a pergunta for, quanto dá o limite quando x se aproxima do número 1? Ele não existe. Nesse caso, ele não existe, e a justificativa matemática para essa afirmação aqui, que ele não existe, é porque os limites laterais foram distintos. Então, o limite à esquerda deu menos infinito, o limite à direita deu mais infinito. A esquerda e a direita por quê? Porque um menos significa que está à esquerda, o mais significa que está à direita. Tá? Então tem que cuidar com esse jargão. Quando aparece x tende a 1 menos, quer dizer, à esquerda. Posso falar a mesma coisa. Posso falar x tende a 1 menos ou limite à esquerda. Limite à esquerda de 5 dividido por x menos 1. Quanto é que dá? Menos infinito. Menos infinito. O limite à direita, mais infinito. Os limites laterais são esses dois. São diferentes. Então o limite, quando x vai para 1, quando x tende a 1, ele não existe. Então essa aqui, digamos, caracteriza a primeira fase. Você compreender o que nós estamos fazendo nessa análise de limite e qual é o significado para cada elemento que nós temos nessa notação aqui de limites. Isso se reflete no gráfico também da função. Então, digamos que esse seria um ponto adicional para a gente entender. Então, como nós temos aqui y igual a 5 dividido por x menos 1, como é que ficaria o gráfico dessa função? A gente pelo menos já sabe que toda função corresponde a um gráfico, e aí nós teríamos que incluir agora esses resultados, essa teoria de limite no gráfico. Então nós vamos ter o seguinte, ó, o x igual a 1 é o elemento central aqui da nossa análise. Quer dizer, a gente vai tracejar aqui uma vertical, passando por x igual a 1, e nós temos o seguinte, nós temos o comportamento, quando o x ele se aproxima do 1 por valores menores, quer dizer, à esquerda do 1, o resultado do limite deu menos infinito. Mas não esquece que o resultado desse limite é o comportamento do número y. Quer dizer que o y está indo para menos infinito. Graficamente, significa que o y está indo para menos infinito. Está aqui o y, né? O valor do y está menos infinito. Então, para cada número mais e mais próximo do 1, a função está se aproximando do menos infinito. Então, ela tem esse traço aqui, a função. E do lado direito do número 1, quer dizer, quando eu me aproximo do número 1 pela direita, a função está indo para mais infinito. É isso que significa esse limite. Ó. O limite dessa função, que é o y, está indo para mais infinito. Então, graficamente, nós vamos ter uma situação assim. Ela estava indo lá no infinito, o y é infinito. Onde é que está o y infinito? Está lá em cima, a gente nem consegue desenhar. A gente tem que parar em algum momento e retratar isso. E esse retrato vai ficar assim. Pronto. Então, essa função ela deu um salto. Né? Quando o x chegou no 0,99, o y estava aqui embaixo. Estava aqui nesse ponto. Quando o x passou para 1,01, a função passa lá para cima. Está aqui, ó. Então ela deu um salto. Ela teve uma descontinuidade no x igual a 1. Tá? Então em x igual a 1 a função ela é descontínua. E o limite ele acaba nos informando isso. Então para concluir a teoria de limites e a teoria de ser função contínua ou não, nós temos que analisar três coisas. Os limites laterais ou eles já vão informar de cara isso, ou eles até vão ser iguais. O limite deu 5, tanto à esquerda quanto à direita. Aí a gente vai pegar a função e vai analisar. Quem é a função? Essa situação aqui. É como se nós tivéssemos f de x
igual a 5 dividido por x menos 1, e o nosso foco é x igual a 1. Eu posso calcular a função aqui, quanto é f de 1? Vou calcular a função, não existe. Então, o conjunto dessas três informações é que de fato vai dizer se a função é contínua ou não. Tá? A gente vai fazer mais exemplos, evidentemente, para entender melhor. Então, como eu disse, a teoria de limites também tem um reflexo no gráfico, e nesse caso nós temos esse gráfico aí. E aí vamos pegar um terceiro exemplo, o limite quando o x vai para infinito, de 0,2 elevado a x. Primeiro que a gente já tem uma novidade, o x está indo para infinito. Quer dizer, é uma novidade para x, porque a gente já viu esse comportamento para y. O y é resultado total aqui, sempre reforçando isso, né? O que acontece? Qual é o significado de x tende a infinito? Significa que x ele está se tornando um número cada vez maior. E a gente quer saber, quando acontece isso para o valor do x, o x é um número cada vez maior, maior e maior, que a gente não consegue parar, né? Não existe fim para ele. O que acontece com o valor do y? O que acontece com 0,2 elevado a x? Então a gente pode fazer o quê? A gente pode entender a situação com uma tabelinha aqui de valores, como a gente fez para gráfico, e aí observar o que está acontecendo, fazer alguns casos até o momento em que a gente se decida, a gente consiga decidir, para concluir, afinal de contas, qual é o valor desse limite. Quer dizer, esse limite é igual a quanto? E aí vamos tomar valores, então, que retratam x tendendo ao infinito. Qual o valor que retrata x tendendo ao infinito? Será que x igual a 1 é um valor? Pô, 1 tá parecendo com infinito. Qual é o significado do infinito? Então, x igual a 1 acho que não é uma boa opção. Então, vamos pegar x igual a 10 mil. Também não é uma situação que retrata o infinito. Mas qualquer número que eu coloque aqui não vai ser uma boa opção para retratar o infinito. Se eu colocar, por mais que eu coloque aqui um número 1 seguido por 1000 zeros, é um número fixo. Só para você entender essa magnitude, esse poder do infinito, mesmo que eu coloque o número 1 com 1000 zeros, ele ainda é um caso que não tem nada a ver com o infinito. Está muito longe dessa situação de infinito. Mas nós vamos ter que entender o que está acontecendo aí, nós vamos ter que analisar esse limite com algum número, né? De preferência com algum número que a própria calculadora consiga executar. Se eu colocar o número 1 com 1000 zeros, nem a calculadora vai nos ajudar. Então vamos pegar o número 10 mil e vamos analisar o que significa 0,2 elevado a 10 mil. Bom, esse valor nem a calculadora vai conseguir também resultar nada para a gente, só que ela vai dar, obviamente, um resultado. E esse resultado vai ser zero. Então ela vai dizer que é igual a zero, mas nós temos que entender que isso não é igual, isso é aproximadamente zero. Então se eu colocar 10 mil, vai dar aproximadamente zero. Se eu colocar números ainda maiores, vai se aproximar ainda mais do zero, porque é isso que está acontecendo. Então pegar o número 10 mil também não foi, de fato, uma boa escolha. Se você quer usar a calculadora, quer compreender bem essa situação, você tem que entender que você tem que levar x para infinito, mas com algum número que te ajude. Então vamos pegar x igual a 10, vai ficar 0,2 elevado a 10. Se nós pegarmos a calculadora aqui, 0,2 elevado a 10, o que ele vai nos dar como resultado? Vai dar 0,0001024. A gente já entende que esse número aqui, ele é um número muito próximo do zero, né? Deu aqui pra gente 0,0001024. É de fato próximo do número zero. Já está. Com x igual a 10 já está próximo do número zero. Nós pegarmos um número maior, vamos pegar x igual a 15. 0,2 elevado a 15. Vai dar quanto isso aqui? Se nós fizermos na calculadora 0,2 elevado a 15, ele vai dar um número aqui, ele já utiliza a notação científica aqui, 3,27, etc., e elevado a menos 11, quer dizer, 10 elevado a menos 11. Então já vai dar um número ainda mais cheio de zero aqui, e aí um resultado lá no final. 3, 2, 7, etc. Está próximo do zero e está ainda mais próximo do zero do resultado anterior. Então, à medida que nós aumentamos ainda mais o valor do x, esse valor não só se aproxima do zero, ele se aproxima mais e mais do zero. Ele está ficando cada vez mais próximo do zero. Né? E no caso do x tender a infinito, nós não temos x à esquerda, x à direita, nós não temos limite lateral aqui. Essa análise ela é conhecida na literatura como uma análise telescópica. Porque se nós representarmos aqui no gráfico, qual é o valor do x tendendo ao infinito? O que nós estamos entendendo aqui? Estamos analisando? Nós estamos analisando o comportamento da função do y para x
tendendo ao infinito, quer dizer, para x indo para aquela direção. O limite à direita dessa situação toda. Né? Então, é o x tendendo ao infinito, quer dizer que é uma análise telescópica nessa lateral direita do gráfico. E nesse caso, esse limite deu, então, a gente conclui, né, pelo que a gente analisou, que esse limite vale zero. Quer dizer, o valor dessa função, ela não é igual a zero, ela está indo para zero. Isso é bem legal quando a gente faz agora análise gráfica, porque a gente já fez isso. Essa função é uma função exponencial cuja base é um número entre 0 e 1. É uma base menor do que o número 1. O que a gente viu? Vamos lembrar o que a gente fez lá nessa análise de funções exponenciais. Como é que é o gráfico de uma função exponencial? Temos dois modelos, um é crescente e o outro é decrescente. Ele é decrescente quando a base é o número entre 0 e 1. Nesse caso, a base é 0,2, é exatamente esse caso. Então, a base é um número entre 0 e 1. Então, o que acontece com o gráfico? É esse aqui, ó. Então, esse comportamento, o comportamento que o limite que nós acabamos de calcular nos permite, nos informa, é exatamente isso aqui, ó. O y está se aproximando do zero, ele não é igual, ele se aproxima do zero. Quem é o y? 0,2 elevado a x. Graficamente, é esse desenho. Esse desenho representa a função, representa o y. Então, se nós analisarmos numa escala microscópica, essa distância aqui, ó, nessa região, ela é zero praticamente, né? Essa distância, ela é praticamente zero, ela se aproximou do zero muito. Ela se aproximou indefinidamente do zero. Ela não é zero, mas se aproximou do zero à medida que a gente nem consegue mais diferenciar. Então, se a gente estender esse desenho e levar para uma escala telescópica, né, a gente vai até o infinito à direita, para você aí vai aparecer à esquerda, né? Então, o infinito à direita, o que acontece? Ela vai, ela gruda no eixo x. E ela grudar no eixo x significa duas coisas. Que o valor dessa função é praticamente zero e que nós temos uma assíntota. Então, a assíntota, ela acaba dando também essa ideia. Se tem uma assíntota aqui no eixo x, é porque a função acaba se confundindo com essa assíntota, com essa reta. Só que essa reta aqui, que é o eixo x, é caracterizada por y igual a zero. Então, a função está se aproximando do y igual a zero. Tudo isso foi dito na análise desse limite aí. Então, quando a gente chega a essa conclusão, que limite de 0,2 elevado a x, quando o x se aproxima do infinito, vale zero, esse limite vale zero, tem todo esse significado. Então, bem interessante essa análise. É uma análise, digamos, delicada, mas ela não é difícil. Você só tem que entender esse jargão, entender cada elemento dessa simbologia, o que significa, e entender, vou reforçar mais uma vez, que esse igual aqui, ó, é do limite. É o limite que é igual a zero, e não da função. O limite igual a zero significa que essa função, o valor dessa quantidade, é que se aproxima do zero. E aí, nosso último exemplo, seno de x dividido por x, quando x se aproxima do número zero. Qual é o valor dessa expressão aí, dessa função, para x um número muito, muito próximo de zero? Quanto vale esse limite aqui? E aí, para entender isso, seria interessante que a gente faça uma tabelinha, né, com x e y, como sempre, aí pegando valores para x próximos de zero. A gente já percebe aqui que nós temos duas laterais. Pode ser x tendendo a zero menos, um valor um pouquinho menor do que zero, e pode ser x tendendo a zero mais, quer dizer, um valor de x um pouquinho maior do que zero. A situação do zero ela também é interessante, porque x tendendo a zero menos retrata um número negativo, e x tendendo a zero mais retrata um número positivo. Então, além dessa questão de ser a direita e a esquerda, limite lateral à direita e à esquerda, para o zero, a esquerda representa um número negativo e a direita representa um número negativo. Tem que tomar cuidado para não confundir, porque isso só vale para o número zero. Se você pegar, a gente já viu, na verdade, x tendendo a 1 menos, não é um número negativo. É um número menor do que o número 1 colado ao número 1. O 0,9999, por exemplo, ele não é negativo. Ele é um número colado ao número 1,
pela esquerda. Tá? Então vou fazer novamente o zero para você entender a situação do zero, ela é uma situação especial. Então x indo a zero menos significa que nós temos o zero aqui e estamos tomando um valor à esquerda do zero. Então, como eu disse, é especial porque a esquerda do zero é um número negativo e a direita vai ser um número positivo. Então, cuidado, não transpor essa propriedade para outros casos, onde não é zero. X tendendo a 5 menos é um número positivo, menor do que o número 5, 4,999, por exemplo. E aí, voltando à tabelinha, vamos começar com x tendendo a 0 menos. Vamos pegar um caso de 0 menos aqui. Quer dizer, o x tem que estar próximo do zero pela esquerda. Por exemplo, menos 0,001. Por exemplo, menos 0,00001. E aí um caso, ou vamos pegar dois casos também para x tendendo a 0 mais. Então, um valor um pouquinho maior do que zero. 0,001 e 0,00001. Então, são números colados ao zero, 2 pela esquerda e 2 pela direita. O que nós temos que fazer? É calcular o valor de y para cada um desses valores de x aí. Uma ferramenta que eu acho bastante interessante para fazer essas contas de tabelinha aí, para entender o limite, é usar a planilha. Por exemplo, o OpenOffice, que é gratuito, tem a planilha Calc. Se a gente utiliza a planilha Calc, essa conta fica automatizada. Porque a gente escreve essa fórmula aqui do y uma vez e copia para as demais. Aí ele já vai calculando os valores de todos os valores de x que a gente colocar aqui. Então fica uma maneira bem automatizada, bem dinâmica. Eu gosto de utilizar essas ferramentas que a gente tem à disposição aí para auxiliar na nossa análise, nas nossas contas e tudo mais. Eu vou fazer isso aqui, eu vou usar o Calc. Vamos ver como é que fica? Então aqui na planilha Calc do OpenOffice, eu faço uma coluna X, faço uma coluna Y, do mesmo jeito que eu faria manualmente. Coloco os valores de X que eu seleciono, então menos 0,01, menos 0,0001. E aqui, como é automático, né, a gente pode acrescentar diversos valores de X até que a gente consiga uma ideia que permita concluir alguma coisa. Tem que cuidar porque essa é uma análise de testes, né? Não é bem uma análise formal matemática. E mesmo fazendo, até mesmo com a planilha, a gente pode ser induzido a uma conclusão incorreta. Mas vamos lá, vamos com calma. Então, quem é o y aqui? O y ele é igual à função seno de x, quer dizer, seno desse valor, fecho o parênteses aqui, e divido por x, quer dizer, divido por esse valor. Vou clicar aqui na cédula A4. Pronto, então está aqui a fórmula, ó, seno de x dividido por x, seno de A4 dividido por A4. Igual. Então deu 0,999, olha só que legal. Deixa eu ver aqui, ó, vou ampliar para vocês. Então deu 0,999, quer dizer, o número perto do número 1, né? Então esse resultado deu um número próximo do número 1. Vou copiar e vou passar para baixo, quer dizer, só arrastar aqui, ó. Arrastar para baixo, vai dar um monte de números. Claro que aqui deu erro porque eu não coloquei nada aqui na frente. Então os dois casos negativos parecem muito próximos do número 1. Do valor 0,01 para 0,0001, o número se aproximou mais do número 1. Eu poderia colocar, fiquei na dúvida, vou colocar então menos 0,000, vou encher de zeros aqui, número 1. Quer dizer, me aproximei mais ainda do número 0. O resultado, olha só, o computador ele acaba nem distinguindo mais do número 1. E é isso que isso que é a consequência na análise de limites. Chega um momento que a aritmética computacional ela não tem mais essa precisão de dizer que é 0,999, não. Ela se confunde mesmo com o número 1. Quer dizer, a gente diz que atingiu a precisão do computador, atingiu a precisão da máquina. Ele não diferencia mais. Então não adianta a gente colocar mais zeros aqui que ele vai dar o mesmo resultado, porque ele já atingiu essa precisão da máquina e não vai mais escrever algo diferente de 1. Vamos pensar em número positivo, então 0,01 deu 0,99. Vamos pensar em número positivo mais próximo do zero. Mais próximo do zero ainda. Olha só, então com 6 casas depois da vírgula, parece que pelo menos o calc já não diferencia mais. Claro que o software também tem essa restrição. O calc tem uma precisão, se você utilizar um software um pouquinho mais avançado, pensando na computação mesmo, computação científica,
você vai ter uma precisão melhor, vai ter mais casas decimais e tudo mais, né? Aqui ele já parou com 10 casas decimais por aí, tá bom? Então ficam essas observações, tudo leva a crer que o limite é 1, quer dizer, o valor do y está se aproximando do número 1. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos concluir que essa análise aqui nos disse que o limite dessa quantidade, dessa função, é 1. Então, novamente, é uma análise ainda intuitiva, nos permite entender o significado do limite, o comportamento dessa função aqui, mas é uma análise não tão formal da matemática. A matemática tem uma análise muito mais apropriada para provar, para demonstrar matematicamente que esse limite de fato é o número 1. Assim como os outros que a gente fez. Todos os casos foram intuitivos, apenas para passar da primeira fase, que é entender o significado de limite, entender o jargão e a simbologia ao redor dessa teoria aí. Agora, um exemplo gráfico. A gente encerrou os exemplos algébricos, onde a gente teve que fazer alguma análise, algum cálculo para compreender e concluir. Esse exemplo aqui é um exemplo gráfico. Ele tem um furinho ali nessa função, quer dizer que a função ela é descontínua, fato, e eu estou interessado em analisar o que é o limite dessa função. O fato dela ser contínua, olha só, o 3 aqui é o marco dessa descontinuidade. Antes do 3 ela é toda contínua e depois do 3 ela é toda contínua. Então qualquer pergunta de limite para x tendendo a 2, x tendendo a 1, x tendendo a 2,5, não precisa ser inteiro, né? A gente costuma estudar x tendendo a 1, x tendendo a 0. Essa análise pode ser uma análise de qualquer número, x tendendo a 4,8. Então não há problemas para esses números, porque a função é contínua. Quando o x tende a 2, a função tende a esse número aqui, ó. Tá mais ou menos aqui. É a conexão do 2. O 2 se conecta com o y igual a, sei lá, 1,8. Então o limite é 1,8. O limite é exatamente igual à conexão. O que não acontece na descontinuidade. Olha só a descontinuidade. Quando o x tende a 3, o que acontece? Vamos analisar isso aqui com detalhes. Então, o x tendendo a 3 pode ser pela esquerda, um valor menor. Quando o x tende a 3 pela esquerda, o que acontece com a função? Ela estava aqui, eu estou indo para frente, estou me aproximando do número 3, a função está aproximando de qual valor? Então, a função está nesses pontos. Ó, o x caminhando até o 3, a função caminha por esses pontos aqui. Só que o valor do y está lá em cima do eixo y. Quer dizer que o valor do y caminhou para onde? Para esse ponto, depois ele foi para esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse, e se aproximou mais e mais e mais e mais do número 2. Isso significa que o limite dessa função, que eu nem sei qual é, quando o x está indo para o 3 por valor menor, é igual a 2. É isso que está dizendo para a gente esse gráfico. O que a gente vai fazer agora é para x tendendo a 3 mais. Quer dizer, a função estava nesse ponto e foi caminhando, caminhando, caminhando. À medida que o x se aproximou do 3, ela foi caminhando para esse número aqui. E o y? O y estava aqui, foi caminhando também, caminhando, caminhando nessa direção, até chegar nesse número que é 2 também. Isso significa que o limite da função é 2 também para x tendendo a 3, agora por valor maior. Então o gráfico ele tem esses dois significados aí. Só que nós temos que analisar uma terceira situação. Como eu disse lá no início, nós temos 3 coisas para analisar: os limites laterais e a função, quando x é igual a 3. Lembra que limite significa que o x ele não é a 3, ele é diferente do 3. Esse é o significado que está embutido nessa simbologia. Agora a terceira situação é quando x é igual a 3. Quanto dá a função? Quer dizer, a função no 3 vale quanto? Se eu olhar no gráfico, quando x é igual a 3, o 3 está conectado com o 3. Então, a conexão do x igual a 3 é com y igual a 3 também. Então, f de 3 é igual a 3 também. O que significa isso? Significa matematicamente que a função é descontínua. Nós não precisaríamos ter o gráfico. Se nós tivéssemos o conjunto dessas 3 informações, nós iríamos concluir o quê? Que o limite da função, quando o x tende a 3, é igual a 2. E a função, quando o x é igual a 3, é igual a 3.
Quer dizer, o limite está me dizendo que a função está se aproximando do número 2. Está se aproximando. O x está chegando próximo, mais e mais próximo do número 3. A função está se aproximando do número 2. Só que lá no x igual a 3, a função não vale 2. Furou a nossa expectativa. A função estava se aproximando do número 2, mas exatamente no x igual a 3, ela vale 3, a função vale 3. Furou. Furou a nossa expectativa e furou a função também. Quer dizer que a função pulou do 2 para o 3. Quer dizer que a função é descontínua. E é isso que está aqui no gráfico, escancarado para a gente, dizendo aí que a função realmente furou. Ela parecia que ia chegar no 2, quando o x fosse igual a 3, a conexão ia ser com o 2, mas na verdade a conexão do 3 foi com o 3. Tá? Então esse é o argumento matemático formal para mostrar para a gente que há uma descontinuidade aí no x igual a 3. Uma última análise antes de propor para vocês algumas tarefas. Nós temos a soma de termos da PG. Se você recordar das fórmulas lá do ensino médio, nós temos que a soma de n termos de uma PG é dada por A1, que multiplica Q na n menos 1 sobre Q menos 1. O A1 é o primeiro termo, o Q é a razão da PG, n é o número de termos, quer dizer, é essa quantidade de termos que você está somando. No caso de você não limitar a soma, quer dizer, somar todos os termos de uma PG infinita, quer dizer, a soma de todos os infinitos termos é dada por A1 sobre 1 menos Q, que é o primeiro elemento, dividido por 1 menos a razão. Essas são as fórmulas lá do ensino médio. Mas olha só o que acontece. Por que essa fórmula que relaciona o infinito aqui, infinitos termos? Primeiro vamos entender uma situação. Infinitos termos, quer dizer que eu tenho, por exemplo, o número 2, depois eu tenho 2 terços, depois eu tenho 2 sobre 9, depois 2 sobre 27, etc. Então eu tenho infinitos elementos, infinitos termos, e quero somar todos esses termos. Quer dizer, 2 mais 2 terços, mais 2 sobre 9, etc. Todos eles. Isso que é incrível, né? Você vai somar todos os termos. Mas não existe uma quantidade infinita, são infinitos elementos, você está somando todos eles. Né? Primeiro, é uma coisa bem interessante. Segunda observação é que você tem aqui, o primeiro elemento vale 2, a razão aqui é 1 terço. A razão é um número menor do que 1. E essa é uma condição para que você consiga somar. Por quê? Porque se a razão for um número maior do que 1, você sabe lá dessa teoria que esses números vão aumentar ao invés de diminuir. E aí você vai estar somando uma quantidade cada vez maior. Quer dizer, essa soma na verdade não existirá, vai dar infinito, né? Você vai somar sempre a cada parcela algo maior e maior e maior, isso vai estourar para infinito. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o que acontece com a fórmula aqui. Quando você está somando infinitos elementos, significa que o teu valor do n, que é a quantidade de elementos, ela está indo para infinito. Então você está tratando de um caso de limite, você quer saber a soma dessa quantidade de termos aqui quando o n está indo para infinito. Né? E aí você tem uma relação de limite, então é o limite quando o n está indo para infinito, de A1, que multiplica Q elevado a n menos 1, sobre Q menos 1. Quanto dá esse limite? Observe que nem é um cálculo propriamente dito, é ainda uma análise, é uma compreensão. O n está envolvido na fórmula somente aqui, ó. E esse valor de Q é um número menor do que 1. Senão a gente já viu que não tem solução, vai dar infinito. Se o Q for um número menor do que 1, por exemplo, 0,2. 0,2 elevado a n é a mesma coisa que 0,2 elevado a x, que a gente analisou num exemplo. Quer dizer que esse Q elevado a n, ele está indo para zero. Ele está indo para zero. Significa que nesse limite todo vai ficar A1 que multiplica menos 1 dividido por Q menos 1. Esse é o resultado desse limite. Quer dizer, é a soma de infinitos termos. Na verdade, é uma quantidade n, só que esse n está indo para infinito. Então é exatamente essa a situação. E esse foi o resultado. Se eu multiplicar por menos 1 em cima da fração e embaixo da fração, o que vai acontecer com esse resultado? Esse menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, ele desaparece, fica A1 em cima, dividido por
Q menos 1 vezes menos 1. Ora, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Menos 1 vezes Q dá menos Q. Então vai ficar 1 menos Q no denominador, que é exatamente a fórmula que você estudou para infinitos termos. Na verdade, essa segunda fórmula, ela é uma mera conclusão da primeira fórmula, quando o teu n está indo para infinito. Então é uma questão de limite lá no ensino médio já. Então você já viu, claro que com outros olhos, mas você já viu essa teoria aí na prática. Então, reformulando uma situação, gerando uma segunda forma. E aí, para encerrar com a aula de hoje, eu deixo algumas observações para vocês pensarem, resolverem. O x se aproxima do infinito. O que acontece com o valor de 1 sobre x? Quer dizer, o x vai para infinito, o 1 sobre x vai para qual valor? Segundo, se o x vai para zero, então o que acontece com 1 sobre x? X tende a zero, 1 sobre x está indo para qual valor? Outra situação. Então eu tenho uma função bem definida, bem estabelecida, 0,2x² mais 0,5x. A gente até sabe muito sobre ela, ela é uma parábola com cavidade voltada para cima, ou côncava para cima. E aí, mas essa parábola é somente para x menor do que 3. Então está aqui o gráfico em vermelho, é uma parábola voltada para cima, mas somente para x menor do que 3. Bolinha aberta, porque é menor do que 3. E ela vale menos 2x mais 8 para x maior ou igual a 3. Quer dizer, é uma reta decrescente com o x maior ou igual a 3. Quer dizer, quando x é igual a 3, a função está aqui na reta. Então, bolinha fechada na reta é uma reta decrescente que passa ali pelo x igual a 4. Raiz, né? Raiz x igual a 4. Quer dizer, a gente sabe tudo sobre essa função. A gente consegue, inclusive, desenhar o gráfico dela, então eu já deixei o gráfico para vocês aí. E aí nós temos 3 perguntas. Quanto é o limite da função quando x tende a 1? Quando é o limite dessa função quando x tende a 3? Quanto é o limite dessa função quando x tende a 5? Observe que o 3 é o ponto problemático. É o 3 onde houve aí descontinuidade. Quer dizer que existe um comportamento à esquerda e à direita, nesse caso, que são diferentes. Como isso entra nessa análise? Do x tendendo a 3. Para x tendendo a 1 e x tendendo a 5, a função é contínua na redondeza desses valores. Será que vai ter algum problema? Será que eu não posso pensar diretamente na função para resolver esses limites? E aí 2 problemas para vocês calcularem, mas calcularem de forma ainda intuitiva, para tentar responder o valor desses 2 limites que eu vou deixar. Então o primeiro é limite quando x tende a 1, dessa fração algébrica, x menos 1 sobre x² menos 3x mais 2. Já sugeri uma tabelinha com alguns valores. Então observe que o x está se aproximando do número 1, pela esquerda e pela direita, né? 0,9, 0,99, 0,999, 1,001, etc. Sugestão, utilize a calculadora ou faça uma planilha, você também, para automatizar essa conta aí. E o próximo exercício é o limite quando x vai para zero de e elevado a x menos 1 sobre x. Esse número e, ele está na sua calculadora, mas ele vale 2,718281828, etc. É um número irracional. Tá? Então ele é um número bem definido. Poderia ser trocado por π, poderia trocar por 2. 2 elevado a x menos 1 sobre 2. Então entender para onde que está indo esse limite. Se você não gostar do número e, fica a sugestão. Troque por 2 mesmo. Coloque 2 elevado a x menos 1 sobre x. E analise, já deixa as sugestões. Está se aproximando do número 0, para a esquerda e pela direita. Menos 0,1, menos 0,01, etc. E 0,1, 0,01, 0,001. Tá? Então já deixo sugestões para vocês pensarem, analisarem, discutam os valores desses limites. A gente começa a aula que vem com essas respostas aí. Então essa foi a aula de hoje, uma aula que passa da primeira e da segunda fase da teoria de limites, que é a compreensão, o significado de limite e a compreensão também do jargão e da simbologia utilizada ao redor dessa teoria. Essa aula é muito importante, de nada adianta você calcular, saber calcular diversos limites, se você não sabe o significado daquilo que você está fazendo, se você não sabe o significado dos resultados que você obteve. Então, aproveite essa aula, faça os exercícios sugeridos, faça os exercícios propostos, as listas que eu coloquei para vocês no ambiente. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!